Bem, pessoal, nesse segundo vídeo nós começamos então com a implementação do KNN, tá? Eu vou usar o VI-M aqui, que é o editor que eu estou mais acostumado, vocês podem usar qualquer editor. Essa extensão R maiúscula minúscula é típica para a linguagem R que a gente vai utilizar. Linguagem muito simples, tá? Até por isso que eu vou adotar essa linguagem. Ela não é digamos assim, minha primeira linguagem de opção, mas eu acho que é uma linguagem muito interessante. Criando uma função aqui chamada KNN, ela vai receber um conjunto de dados, um query point, uma pergunta, e por um certo valor de k, que eu vou definir aqui. Eu preparei um conjunto de dados já para vocês, deixa eu trazer ele aqui para dentro, que é esse conjunto bem simples, ó. Deixa eu dar uma tratada aqui para ficar um pouco mais fácil vocês enxergarem. Então eu vou passar o seguinte, eu vou passar temperatura e umidade, eu quero saber se a pessoa quer ou não quer jogar tênis, ou jogar futebol, ou jogar qualquer coisa. Existe um conjunto de dados muito conhecido aí na literatura, que é do Tom Mitchell, no livro Machine Learning, né? Onde ele usa bastante esse exemplo, logo o primeiro exemplo dele é de jogar tênis. Vamos abrasileirar aqui e falar de jogar futebol, por exemplo. Então, em cima disso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou receber esse dataset e eu quero saber quantas colunas ele tem. Essa função anyCall, nesse caso, ela vai me trazer 3, porque é o número de colunas que eu tenho no conjunto de dados. Eu vou chamar isso daqui de class ID, vai ser o nome dessa variável para mim. Ela representa para mim qual é a coluna que tem o resultado, a classe que eu desejo obter como resposta, se é sim ou não nesse caso. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função chamada apply em cima do dataset, onde ele vai rodar com a opção 1. 1 significa linha. Para cada linha do dataset faça algo. Se for 2 é coluna. Esse faça algo chame uma função. E essa função ela vai passar para mim uma variável chamada row. Row é porque é a própria linha, tá? Estou chamando de row porque ele vai passar para mim uma linha do conjunto. Uma linha inteira, ó, com os três valores aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer com essa linha? Eu vou pegar a minha consulta menos essa linha. Só que essa linha do elemento 1 até o class ID menos 1, até o 2. Porque se eu for até o 3, veja, a consulta ela não vem com a classe para mim, com sim ou não. Ela vai vir só com temperatura e umidade. Quando eu faço isso, o R vai fazer uma subtração entre query, que tem 2 valores, e row, que tem 2 valores, e vai fazer o primeiro valor de row menos o primeiro de query menos o primeiro de row e o segundo de query menos o segundo de row e retornar para mim os dois. Em cima disso, eu quero calcular uma distância, como eu tinha comentado com vocês, vou calcular uma distância euclidiana, ó, típica de manipulação de conjunto de dados, né? Calculei uma distância euclidiana aqui e vou retornar ela como, sei lá, vou chamar isso daqui de E maiúsculo, vai ser minha distância euclidiana. O que eu faço com essa distância? Eu vou mandar ordenar. Ordena para mim essas distâncias de maneira decrescente false. Ele vai fazer o seguinte para mim, da menor distância para a maior distância. Se fosse decreasing true, seria da maior para a menor. Em cima de todas essas distâncias, ele vai retornar para mim qual é o ID da linha que tem a menor distância depois da segunda menor distância. Por exemplo, se ele retornar 2, significa que a segunda linha do conjunto de dados é a que está mais próxima para mim de forma euclidiana do meu ponto de consulta. Se for a 3, bem, é porque essa é mais próxima. Se for a 3 e a 4, nessa ordem, é porque a 3 é mais próxima, a 4 é a segunda mais próxima. E aqui eu vou selecionar as K primeiras. Ele vai me retornar um conjunto de linhas aqui, de IDs, que vai me dar o ID da linha, o identificador da linha, qual é o número da linha. Em cima disso, eu pego o meu conjunto de dados e eu vou fazer o seguinte, ó, pego o meu conjunto de dados nessas linhas em particular e recorta para mim a classe. Ele vai trazer para mim quais são as possíveis classes que estão ocorrendo aqui, tá? Quais são as classes que ocorrem. Eu vou chamar isso aqui de classes mesmo. Dessas classes que ocorrem, eu vou chamar uma função unique nelas, que traz para mim só ocorrências únicas. Se eu tiver, por exemplo, um K muito grande, K igual a 100, e vem 50 sims e 50 nãos, ele vai me trazer só sim e não. Só as ocorrências que são únicas, tá? Eu vou chamar isso aqui de conjunto U. Veja só qual é a minha ideia. Eu quero fazer isso daqui, ó. Para cada uma das possibilidades que eu tenho nesse conjunto U de possibilidades, que são as únicas que ocorrem, por exemplo, pode ser que ocorra sim e não nesse problema, né?
pega para mim a primeira delas que ocorre nesse conjunto e verifica quantas vezes ou para quais exemplos essa classe ocorre. E soma para mim. Então, esse classes vem para mim como um vetor que traz a última coluna do conjunto de dados. Quando eu comparo ele assim, ele vai ver para mim todo mundo que for sim, ele vai retornar true. Quando do sum, ele soma para mim todos esses sims, e ele vai contar quantas vezes o sim ocorre. Daí quando eu fizer isso para o não, quantas vezes o não ocorre. É muito simples. E aqui eu vou retornar a resposta num vetor. Esse vetor vai conter zeros, e o número de possibilidades dele vai ser dado exatamente pelo comprimento desse conjunto U. Se o U tem duas possibilidades, eu tenho que ter duas respostas, porque eu tenho sim e não. Se ele tiver uma possibilidade só, eu tenho que ter de fato só uma resposta. E aqui eu guardo a minha resposta. Tá? E aí no final, olha só uma ideia, eu vou criar uma lista aqui, funciona quase como se fosse um objeto numa linguagem orientada a objetos. E aqui eu vou colocar nela para retornar o U para mim e para retornar também a resposta para mim. Tá? E aí eu mando retornar finalmente na linguagem R essa variável chamada hat, que é uma lista para mim. Tá? Esse é o código, acho que não sei se tem algo errado aqui. Eu preciso... de fato tem algo errado aqui. Ó. Nessa linha, como eu estou vindo com um campo que é caractere aqui, ó, é importante que quando eu faço esse recorte eu aplique aqui um asNumeric, uma conversão que vai garantir para mim que eu terei uma conversão para números aqui para poder fazer essa subtração, porque senão pode ser que ele trate para mim como string. Isso não é legal. Deixa eu abrir esse outro terminal. Vou carregar, carreguei o R aqui. Quem não tiver é só instalar, é bem tranquilo, é só baixar na internet. Ele é livre, né? Eu vou carregar o meu conjunto de dados que eu já tinha colocado num arquivo. Já mostro para vocês o arquivo aqui. Olha só, dataset.dat é o meu arquivo, eu vou fazer a carga dele. Olha só o que tem nessa variável agora, tem o conjunto de dados, está aí, ó, temperatura, umidade e a classe, conforme eu desejava, tudo bem? Agora a minha ideia é a seguinte, roda esse knn em cima desse dataset para uma pergunta. Suponha que a minha pergunta seja 34 e 78. Veja que existe um exemplo 34 e 78. Então, se eu usar um k igual a 1, o mais próximo tem que ser esse primeiro elemento. Essa primeira linha ele tem que me dar uma resposta igual a não. A minha função, né? Foi mal. Deixa eu carregar aqui o meu código, né? Eu esqueci de carregar, que chama knn.r. Carregando, então. Olha só, ele vai dizer para mim o seguinte, olha, a resposta sua é não com um voto. Se eu pegar um ponto mais ou menos entre 34, 78, 32 e 65, vamos tentar aqui, ó, e vamos usar um k igual a 2. Ó. Aliás, eu vou deixar essa mesma configuração. Olha só, ele ainda está mais próximo dos dois elementos que são da classe não, que pertencem a essa classe não. Então, por maioria de voto, eu diria que a resposta deveria ser não. Eu posso melhorar meu código para isso, né, para ele responder dessa forma. O que eu poderia fazer nesse cenário? Poderia fazer algo assim, inclusive, ó. Faz para mim o seguinte, which.max, quem é o máximo em R? Qual é o identificador máximo em R? E aí ele vai me dar, dentro do vetor, se tiver 50 possibilidades, ele vai me dar aquela que a contagem é maior. E aqui eu vou dizer, olha, essa é a minha classe de resposta. Quem é a classe nesse caso? Seria o meu U nessa posição ID. Eu vou até converter isso daqui para caractere, para a gente ver como é que fica a resposta, que eu acho que vai ficar um pouco mais interessante. Vamos lá. Carrego o meu código de novo. Ó. Ops, deixa eu dar um source aqui. Carrego o meu código de novo e rodo com k valendo 1. Olha só, ele vai vir para mim nessa variável chamada class. Inclusive eu posso rodar esse knn, pegar a resposta num x. Ó. Se eu pedir x de class, olha o que ele dá para mim. Ou simplesmente, se eu pedir aqui na frente $class, ele vai trazer para mim só a classe. Ó. Vou brincar um pouco com vocês. Ó. Se eu colocar 2, ó, o que acontece se eu colocar 3? Ele vai ter uma certa situação de indecisão, mas ainda deu a maioria para não. Se eu pegar a execução completa, ó, e imprimir tudo na tela, assim, imprimir só a variável, repara que ele vai dar 2 votos para o não e 1 voto para o sim, que é exatamente o que eu esperava nesse cenário. Bem, pessoal, é isso por enquanto. No próximo vídeo a gente testa num cenário mais interessante. Deixa eu só mostrar o conjunto de dados para vocês. Olha o conjunto aqui que eu montei, super simples. Temperatura, umidade, se eu jogo ou não. É isso.
Se inscreva no canal e um abraço, pessoal. Implementem em casa, é bem importante que vocês implementem para poder ter essa experiência prática. E aí depois a gente vai aplicar num cenário mais interessante. Um abraço, até mais.